Inscreva-se, dê um like e comente abaixo se você tiver coragem. O que acontece quando um homem poderoso acredita que ele possui você? Quando ele proclama ao mundo que você não é nada sem ele. Para Eliana, deixar seu casamento foi um ato de sobrevivência. Seu marido, Marco, riu. Ele se gabou para seus amigos. Dê a ela uma semana, ela voltará rastejando e implorando. Ele tinha certeza de que a havia despedaçado. O que ele não sabia era que ela estava grávida. E ele nunca imaginou que poucas horas depois de sua fanfarronada arrogante, um multimilionário solitário, um homem com seu próprio passado oculto, a encontraria em seu momento mais sombrio e lhe faria uma oferta que mudaria tudo. O brilho do lustre de cristal do Clube de Polo de Buenos Aires pingava luz sobre a elite da cidade. De fora, Eliana Vargas era a imagem perfeita de sucesso, com o braço entrelaçado ao de seu marido, Marco Vargas. Ele era um homem esculpido pela ambição e pelo privilégio. Sócio-gerente de um fundo de investimento, ele exibia seu sucesso como um terno feito sob medida. Eliana, em um vestido azul safira que combinava com seus olhos, sustentava um sorriso que praticara por anos, um que não chegava aos seus olhos. Por dentro, ela se sentia como um fantasma, assombrando sua própria vida. Cada conversa era uma performance, cada risada uma nota cuidadosamente calibrada. Marco estava à vontade, monopolizando a atenção. Sua voz de barítono confiante cortava a conversa educada. E é por isso que o mercado é volátil, mas, em última análise, previsível. Ele dizia a um círculo de admiradores: "Você só precisa saber jogar, é uma questão de nervos." Ele apertou o braço de Eliana, um gesto de posse disfarçado de afeto. "Minha esposa, Eliana, é arquiteta, ou era. Ela deixou tudo por um projeto mais importante. Eu." Um murmúrio de risadas educadas. O sorriso de Eliana se tornou tenso. Ela havia sido uma estrela em ascensão em seu escritório, elogiada por seus designs inovadores e sustentáveis. Marco chamara sua ambição de fofa no início, depois de distração e, finalmente, de desnecessária. Ele a havia convencido de que sua carreira era o que importava, que seu papel era ser a anfitriã perfeita, o belo acessório que provava que sua vida era tão bem administrada quanto seu portfólio de investimentos. Mais tarde, perto das mesas de leilão silencioso, ela ouviu um fragmento da conversa de sua suposta melhor amiga, Cláudia, falando com outra mulher. "Ela parece cansada", sussurrou Cláudia. "Marco diz que ela tem andado difícil ultimamente, muito emotiva." As palavras foram como um tapa frio. Era a narrativa de Marco. Ele vinha semeando essa ideia por meses, pintando-a como instável, seu desespero silencioso, enquadrado como um desequilíbrio hormonal. Ele a estava isolando, um amigo de cada vez, garantindo que, se ela gritasse, ninguém a ouviria. Você acha que os amigos de Eliana deveriam tê-la defendido? Deixe sua opinião na seção de comentários. A gota d'água não veio com um estrondo, mas com um brinde. Um cliente em potencial, um homem chamado Sr. Gutierrez, levantou sua taça para Marco. A Marco Vargas, um homem que tem tudo, uma carreira brilhante e uma esposa linda e devotada. Diga-me, Marco, qual é o seu segredo? Marco sorriu, seu ego inchando para preencher o espaço. Ele se inclinou conspiratoriamente. O segredo? Você tem que ser o sol no céu dela. Sem você, o mundo dela escurece. Verdade, querida? Ele olhou para Eliana, seus olhos brilhando com um desafio. A sala esperava seu aceno submisso. Mas algo dentro dela, um fio de aço inativo há muito tempo, recusou-se. Ela simplesmente o encarou, sua expressão ilegível. Por um breve segundo, sua máscara polida escorregou
Ele viu um lampejo de pânico, de fúria por sua insubordinação. Ele se recuperou rapidamente, rindo. Ela está brincando de tímida? A viagem de carro para casa foi um inferno silencioso e sufocante. No momento em que a pesada porta de carvalho de sua mansão, no bairro de Recoleta, se fechou, a atuação terminou. Que diabos foi aquilo? Sibilou ele, puxando sua gravata. Você me fez parecer um tolo. Você deveria estar interpretando seu papel. Que papel, Marco? A voz de Eliana estava perigosamente calma. A boneca adoradora que não tem pensamentos próprios é o papel que pagou pelo seu vestido, por esta casa, por toda a sua vida. Ele rugiu, sua voz ecoando no hall de mármore. Você não era nada antes de mim, uma simples desenhista em um cubículo. Eu te dei tudo. Você tirou tudo de mim, ela sussurrou, a verdade aterrissando com a força de um golpe físico. Minha carreira, meus amigos, minha confiança. Ela olhou ao redor do espaço opulento e estéril. Não era um lar. Era um palco. Uma gaiola dourada. Oh, isso é coisa de cinema! Ele zombou, seguindo-a enquanto ela caminhava atordoada em direção ao quarto principal. Você está ficando dramática de novo. É o seu período? Ele parou, dando-lhe as costas. Aquilo foi tudo. A última desconsideração casual por sua humanidade. Ela se virou, seus olhos claros e frios. Não, Marco, não é. Ela entrou no closet, um cômodo maior que seu primeiro apartamento, e tirou uma única mala. Ela não arrumou as roupas de designer nem as joias que ele havia comprado para ela. As algemas de ouro. Ela arrumou as poucas coisas que eram verdadeiramente dela. Uma cópia gasta de O Manantial. Seus velhos cadernos de esboços, cheios de designs. Uma foto emoldurada de seus pais falecidos. Marco a observava com um sorriso no rosto. Ele se apoiou no batente da porta, irradiando uma confiança inexpugnável. Isso é patético, Eliana. Para onde você vai? Para a casa da sua irmã? Para o pequeno apartamento dela? Você vai durar uma semana, talvez 2, antes de perceber o erro que está cometendo. Ela fechou a mala e passou por ele sem dizer uma palavra. Ele a agarrou pelo braço. Não saia do meu lado! Eu deveria ter feito isso anos atrás, disse ela, libertando seu braço. O sorriso dele se alargou em um esgar de pura arrogância. Tudo bem, vá embora. Tenha sua pequena birra, mas você vai voltar. Você voltará rastejando. Você não é nada sem mim. E você sabe disso. Quando sua mão estava na porta da frente, ele desferiu o golpe final e mais cruel, alto o suficiente para o público imaginário em sua cabeça. Eu direi a todos no clube que você teve um pequeno colapso. Eles vão entender. Quando você voltar com o rabo entre as pernas, diremos que você só precisava de um pouco de descanso. Ela saiu para a noite fria de Buenos Aires. A porta bateu atrás dela com um som definitivo. Ela não olhou para trás. Ela chamou um táxi e deu ao motorista o endereço do motel mais barato e anônimo nos arredores da cidade. Dê um like neste vídeo se você acha que Eliana foi corajosa ao sair. No quarto estéril e com cheiro de água sanitária do motel Starlight, sob a luz de neon piscante, Eliana finalmente se permitiu desmoronar. Os soluços sacudiram seu corpo, uma tempestade de dor pelos anos perdidos e de terror pelo futuro que não conseguia ver. Seu dinheiro estava em uma conta conjunta. Ele o controlava. Ela tinha menos de 300 pesos na bolsa. Ele estava certo. Ela não tinha nada. Então ela se lembrou. O cansaço, as náuseas recentes que ela havia atribuído ao estresse. Sua menstruação, que ele mencionara de forma tão cruel, estava atrasada em 6 semanas.
Com mãos trêmulas, ela vasculhou sua bolsa e tirou o pacote de farmácia de emergência que comprara a caminho. Não para pílulas, mas para um teste de gravidez. Ela se sentou na beirada da banheira suja, esperando os 3 minutos mais longos de sua vida. E lá estava, 2 linhas cor-de-rosa, claras e implacáveis. Grávida. Uma onda de puro terror a invadiu, seguida por outra coisa, algo feroz e inesperado. Resolução. Isso não era mais apenas sobre ela. Ela não estava salvando apenas a si mesma. Ela estava salvando seu filho. Marco jamais teria esta criança. Ela não transformaria seu filho ou filha em outro acessório em sua vida perfeita. A fanfarronada ecoou em seus ouvidos. Ela voltará rastejando. Nunca, sussurrou ela para o quarto vazio, com uma mão protetora sobre seu estômago ainda plano. Nunca. Ela se sentia total e terrivelmente sozinha. Mas enquanto olhava para as linhas cor-de-rosa, ela percebeu que não estava. As próximas 24 horas foram um borrão de café barato e medo. O motel Starlight era uma sinfonia de miséria. O gemido dos caminhões na estrada próxima, as discussões abafadas do quarto ao lado, o zumbido constante do ar-condicionado antigo. Eliana se sentou na cama fofa, com seu caderno de esboços aberto no colo, mas suas mãos não se moviam. A centelha criativa, que um dia a definira, parecia uma lembrança distante, extinta por anos de desdém casual de Marco. Ela havia ligado para sua irmã, Maia, uma assistente social impetuosa que nunca engolira Marco. O alívio na voz de Maia era palpável. "Oh, Ellie, finalmente!" Eu respirei. Maia disse: "Vou te buscar. Você pode ficar comigo. Nós resolveremos isso." Mas a ideia de ser um fardo para Maia, de se encaixar em seu pequeno apartamento de um quarto com um bebê a caminho, encheu Eliana com uma nova onda de vergonha. Marco havia orquestrado isso. Ele havia desmantelado sistematicamente seus sistemas de apoio até que ele fosse o único de pé, o único provedor, o ditador benevolente. Voltar rastejando para ele seria uma rendição. Rastejar para sua irmã parecia uma derrota diferente. Ela estava olhando para o teto manchado de água, traçando as rachaduras e imaginando-as como linhas de falha em sua própria vida, quando seu telefone vibrou. Era um número que ela não reconhecia, com um prefixo elegante e minimalista que ela associava vagamente a negócios internacionais. Provavelmente um número errado. Ela ignorou. Vibrou novamente. E uma terceira vez. Um nó gelado de pavor se formou em seu estômago. Era Marco. Ele deveria ter arranjado um telefone descartável para assediá-la, para desgastá-la. Armando-se de coragem, ela atendeu, pronta para desligar imediatamente. "Alô?" Sua voz traindo um leve tremor. Houve uma pausa. E então, uma voz, baixa e calma, com um sotaque europeu inconfundível. Não era Marco. "Falo com a senhorita Eliana Vasques." O uso de seu sobrenome de solteira foi um sobressalto. Ninguém a chamava assim há 6 anos. "Quem é?" "Meu nome é Julian Devereux. Perdoe a intrusão. Entendo que este pode ser um momento difícil." O nome soou como um eco distante. Devereux. Devereux Capital. Uma firma de investimento global conhecida por seu sucesso quase mítico e por seu fundador enigmático e recluso. Um homem que ocasionalmente aparecia nas páginas financeiras, mas nunca nas colunas sociais. Ele era uma lenda, um fantasma na máquina das finanças globais. Ela o vira uma vez, anos atrás, quando participou de uma conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável, onde ele foi um palestrante convidado surpresa. Ele falara com uma intensidade calma que cativara todo o auditório,
Sr. Devereux, eu não entendo. Como conseguiu este número? Eu tenho pessoas com recursos. Ele disse simplesmente, sem um pingo de exibicionismo. Era uma declaração de fatos. Eu estava no gala ontem à noite. Eu casualmente observei sua partida. O rosto de Eliana ardeu de humilhação. Ele tinha visto a cisão pública e silenciosa. O olhar no rosto de Marco, sua fuga. Entendo. Senhorita Vasquez, continuou ele, seu tom permanecendo perfeitamente nivelado e profissional. Há vários anos antes do seu casamento, você apresentou uma proposta para um concurso de design para o novo Lycée International em Estrasburgo, um projeto que minha fundação estava financiando. Ela se lembrava vividamente. Era seu projeto de paixão, um design no qual ela havia colocado sua alma, uma escola construída em torno de um átrio central banhado pelo sol, usando madeira reciclada e aquecimento geotérmico, um edifício destinado a respirar, a nutrir. Ela havia sido finalista, mas retirou sua proposta depois que Marco a pediu em casamento. Ele disse que era hora de focar em seu futuro. Sim, eu me lembro, disse ela, sua voz espessa com uma dor repentina e aguda pela mulher que fora. Eu sempre pensei que era o design superior, disse Julien Devereux. Era inovador, humano e elegante. Foi um crime que nunca tenha sido construído. As lágrimas pinicaram os olhos de Eliana. Ouvir seu trabalho enterrado por tanto tempo. Ser falado com tanto respeito por um homem de seu calibre era comovente. Era água sobre terra seca. Obrigada, ela conseguiu sussurrar. Não estou ligando apenas por um elogio simples, senhorita Vasquez, disse ele. Estou ligando com uma proposição. Estou ciente da sua situação, pelo menos dos borrões. Conheço um homem como Marco Vargas. O ego dele é sua principal moeda. Ele não a deixará ir facilmente e garantirá que você não tenha para onde ir. Ela não conseguia falar. Ele acabara de articular seu medo mais profundo com precisão arrepiante. Eu vou para Paris esta noite do aeroporto de Ezeiza, disse ele. Meu avião parte em 3 horas. Eu tenho um apartamento vazio no 6º arrondissement, com vista para o Jardim de Luxemburgo. É tranquilo, privado, e é seu pelo tempo que precisar. Sem estipulações, sem expectativas. Considere-se uma bolsista, uma chance de respirar, uma chance de pegar um lápis novamente. A oferta era tão extravagante, tão absolutamente fora do reino do possível, que ela quase riu. Um multimilionário que ela nunca conhecera estava oferecendo-lhe um santuário em Paris porque gostou de um design que ela havia desenhado 7 anos antes. Parecia o argumento de um conto de fadas, ou, mais provavelmente, uma armadilha sofisticada e cruel. Por quê? Ela perguntou, a única palavra abrangendo toda sua suspeita e descrença. Por que você faria isso? Houve uma pausa mais longa na linha desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz era diferente, mais suave, menos o titã da indústria, mais humano. Digamos que eu tenho um profundo desgosto pelo potencial desperdiçado, disse ele, e um desgosto ainda mais profundo por homens que confundem posse com parceria. Seu marido fez uma fanfarronada pública ontem à noite de que você voltaria rastejando. Achei um sentimento de mau gosto. Estou oferecendo a você uma alternativa a rastejar. As palavras ressoaram profundamente em sua alma. 3 horas, ele repetiu. Um sedã preto estará esperando na entrada do motel Starlight em 30 minutos. O nome do motorista é Jean-Pierre. Ele não falará a menos que falem com ele. Se você não estiver lá, ele irá embora e eu não a contatarei novamente.
A escolha é inteiramente sua, senhorita Vasquez. Ele desligou. O silêncio no quarto era absoluto. Eliana olhou para o telefone em sua mão. Isso era loucura. Era um risco de proporções monumentais. Quem era esse homem? Quais eram seus verdadeiros motivos? Ela era uma mulher grávida, vulnerável e sozinha. Entrar no carro de um estranho, voar para um país estrangeiro por um capricho dele, era loucura. Mas qual era a alternativa? O sofá de Maia, os olhares de pena, a inevitável batalha legal com Marco, onde ele usaria seu exército de advogados para pintá-la como uma caçadora de fortunas instável e inepta, e tentaria tirar seu filho. Ele a esmagaria até virar pó. A oferta de Julien Devereux era um salto para o desconhecido, um salto de um penhasco. Mas ficar parecia ser enterrada viva, lenta e metodicamente. Ele sabia da fanfarronada de Marco. Ele estava oferecendo a ela uma contramedida direta em um jogo que ela nem sabia que estava sendo jogado. Não se tratava de resgatar uma donzela. Parecia estratégico. Parecia que ele estava apoiando o mais fraco em uma briga que ele queria ver vencida. Ela olhou para sua única mala, seu caderno de esboços, seu reflexo na tela escura da TV. Uma mulher pálida e assustada, com um universo de luta em seus olhos. Ela tinha 30 minutos para decidir. Ela se levantou. Uma nova energia corria por ela. O medo ainda estava lá, uma corrente fria sob a superfície, mas agora se juntava a um lampejo de esperança selvagem e aterrorizante. Ela ajeitou as roupas, respirou fundo e agarrou sua mala. Ela não queria mais gaiolas. Dourada ou suja, uma gaiola ainda era uma gaiola. Ela daria o salto. Os 30 minutos pareceram uma vida inteira e um único batimento cardíaco. Eliana ficou dentro da porta de seu quarto de motel, olhando através da fresta das cortinas. O estacionamento era uma extensão desolada de asfalto, rachado, salpicado de carros enferrujados e uma única lixeira transbordando. O letreiro de neon do motel Starlight crepitava e estalava, emitindo um brilho rosado doentio. Este era o fim de linha patético que Marco havia previsto para ela. Então, exatamente a tempo, um carro entrou no estacionamento. Ele se movia com uma graça silenciosa e fluida que era completamente estranha aos arredores. Um Audi A8 preto, com suas janelas tingidas de um ônix impenetrável, não parecia um carro. Parecia um pedaço da noite que se desprendera e pousara. Ele parou na calçada, seu motor um zumbido quase imperceptível. Este era o momento da escolha concretizada. Seu coração martelava contra suas costelas. Ela poderia ficar, ligar para Maia e escolher o caminho conhecido e difícil. Ou ela poderia sair por aquela porta para um futuro que era um espaço em branco completo e aterrorizante. Uma alternativa a rastejar. Eliana deu uma última olhada no quarto miserável que fora seu santuário e sua prisão por um dia e saiu. O ar da noite estava úmido e cheirava a gases de escapamento. Quando ela se aproximou do carro, a porta traseira abriu-se suavemente por dentro. Um homem, em um terno escuro, simples, com boné de motorista, parou ao lado da porta aberta. Ele era mais velho, com um rosto gentil e curtido. "Senhorita Vasquez?" ele perguntou, sua voz suave com um prometido sotaque francês. "Sou Jean-Pierre." Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ele pegou sua única mala de sua mão, como se não pesasse nada, e a colocou cuidadosamente no porta-malas. Ele segurou a porta e ela deslizou para o banco de trás. A transição foi dissonante. O mundo exterior era barulho e sujeira. Dentro havia silêncio absoluto e ar fresco, com cheiro de couro. A porta se fechou com um clique suave e satisfatório,
selando-a de sua vida antiga. O carro afastou-se tão suavemente quanto havia chegado, deixando o motel Starlight e seu letreiro piscando para trás no espelho retrovisor. Eles dirigiram em silêncio, como prometido. Jean-Pierre navegou pelo tráfego de Buenos Aires com uma competência sem pressa. Eliana observou as luzes familiares da cidade se tornarem um borrão pela janela, mas elas pareciam cenas da vida de outra pessoa. Os grandes edifícios de Recoleta, as torres brilhantes do distrito financeiro onde Marco mantinha sua corte. Tudo de repente parecia estranho para ela. Ela era uma observadora, um fantasma passando. Eles não foram para o terminal principal do aeroporto de Ezeiza. Jean-Pierre os levou a um aeródromo privado no lado oposto das pistas, um lugar de eficiência calma para a elite mundial. Ele parou diretamente ao lado de um elegante Gulfstream G6-650, sua fuselagem branca brilhando sob os holofotes. O logotipo da Devereux Capital, um estilizado que parecia um pássaro em voo, estava estampado na cauda. As escadas do jet estavam abaixadas. Uma luz amarela suave saía da porta aberta da cabine. Julian Devereux não estava lá. Uma comissária de bordo em um elegante uniforme azul marinho a cumprimentou no topo das escadas. Bem-vinda a bordo, senhorita Vasquez. O senhor Devereux está terminando uma ligação. Ele se juntará à senhora em breve. Posso oferecer algo para beber? Água? Champanhe? Apenas água, por favor, disse Eliana, sua voz mal um sussurro. O interior do avião era menos um avião e mais um loft de luxo minimalista. Assentos de couro creme, madeira escura polida, iluminação suave e indireta. Havia apenas 8 assentos na espaçosa cabine. Ela escolheu um perto de uma janela e afundou no couro amanteigado. A comissária voltou com uma garrafa de Evian e um copo de cristal. Alguns minutos depois, Julian Devereux embarcou. Ele era mais alto do que ela se lembrava da conferência, vestido com um terno cinza simples e perfeitamente feito, sem gravata. Seu cabelo escuro tinha fios de prata nas têmporas e seu rosto era todo ângulos afiados e olhos inteligentes e vigilantes. Ele não exalava o poder barulhento e performático de Marco. O dele era uma autoridade calma e contida. Estava na maneira como ele se movia, na economia de seus gestos. Senhorita Vasquez, disse ele oferecendo um pequeno e educado aceno. Ele não se ofereceu para apertar sua mão, um gesto pelo qual ela era grata. Ele mantinha uma distância profissional. Obrigado por confiar em mim. E não tenho certeza se é confiança ou desespero. Ela respondeu honestamente, surpresa com sua própria franqueza. Um lampejo de algo, diversão, respeito, cruzou seu rosto. A honestidade é um bom ponto de partida. Por favor, fique à vontade. O voo para Paris dura cerca de 11 horas. Você deveria tentar descansar. Ele se sentou do outro lado do corredor, não diretamente à sua frente, dando-lhe espaço. Ele abriu uma fina pasta de couro e começou a ler. A pequena lâmpada sobre seu assento iluminava sua expressão concentrada. Ele não tentou iniciar uma conversa. Ele não fez perguntas invasivas sobre a situação dela. Ele simplesmente criou um bolso de calma para ela existir. Quando o jet começou a taxiar, Eliana olhou pela janela. O avião fez uma curva e por um momento ela teve uma vista perfeita e brilhante do horizonte de Buenos Aires. A torre onde ficava o escritório de Marco se erguia alta, um farol do poder e da riqueza que ela estava deixando para trás. Ela pensou nele, provavelmente em casa ou em um bar com seus amigos, rindo, confiante em sua previsão. Ela voltará rastejando. Uma fúria silenciosa, fria e limpa, ardeu em seu peito. Os motores ganharam vida,
um som poderoso e controlado que vibrava através de seu assento. O jet acelerou pela pista, cada vez mais rápido, empurrando-a contra o couro macio. E então, o momento mágico e sem peso da decolagem. Eliana viu as luzes de Buenos Aires encolherem abaixo deles, transformando-se em uma rede de fios de ouro e prata contra a terra escura. Com cada pé de altitude que ganhavam, sentia o peso em seus ombros diminuir, a pressão sufocante de sua vida com Marco, o julgamento de seu círculo social, o peso esmagador de suas expectativas. Tudo estava lá embaixo, cada vez menor, até que fosse apenas mais um padrão de luz na vasta escuridão. Ela estava voando para longe, não apenas de um homem, mas de uma versão de si mesma que ela não reconhecia mais. Ela estava indo para um futuro desconhecido, carregando uma nova vida secreta dentro dela. Ela olhou para Julien Devereux. Ele ainda estava absorto em seus papéis, um homem de imenso poder, usando-o não para esmagar ou controlar, mas para... O quê? Abrir uma porta? Ela ainda não entendia seus motivos, e a incerteza era um zumbido de ansiedade sob a superfície. Mas, pela primeira vez em anos, ela sentiu uma sensação de agência. Ela havia tomado uma decisão, uma escolha aterrorizante e imprudente. Mas era dela. A comissária de bordo diminuiu as luzes da cabine. Eliana apoiou a cabeça contra o vidro frio. O zumbido dos motores era uma canção de ninar. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela fechou os olhos e sentiu um vislumbre de paz. Ela estava subindo. Eliana acordou com o toque suave da comissária em seu ombro. Senhorita Vasques, estaremos pousando em Paris em 20 minutos. Ela havia dormido, um sono profundo e sem sonhos, que a havia evitado por meses. O esgotamento havia sido mais do que físico, era profundo, e as horas de paz ininterrupta na cabine silenciosa haviam sido um poderoso bálsamo. Lá fora da janela, a escuridão do Atlântico havia dado lugar ao cinza suave pré-amanhecer de um céu europeu. Julien não estava mais em seu assento. A cabine estava vazia, exceto por ela e a comissária. O Sr. Devereux pediu para não incomodá-la, disse a comissária com um sorriso caloroso. Ele está na cabine da frente. Ele disse para eu dizer a você que Jean-Pierre a estará esperando assim que passarmos pela alfândega em Le Bourget. O pouso foi tão suave quanto a decolagem. O aeroporto de Le Bourget, assim como seu homólogo em Buenos Aires, era um reino de viagens privadas e discretas. Não havia multidões, nem longas filas. Um oficial silencioso selou seu passaporte com um toque rápido e eficiente. E como prometido, Jean-Pierre a estava esperando do outro lado, sua expressão tão calma e tranquilizadora como antes. A viagem de carro para Paris enquanto o sol começava a nascer foi como entrar em um sonho. A cidade ainda estava acordando, as ruas banhadas em uma paleta de rosas e dourados suaves. Eles dirigiram por grandes avenidas ladeadas por edifícios haussmannianos, suas varandas de ferro ornamentadas como renda contra a pedra pálida. O ar que entrava pelas saídas de ventilação do carro cheirava a ruas lavadas pela chuva e pão fresco. Jean-Pierre parou o carro em uma rua tranquila e arborizada no 6º arrondissement, diretamente em frente à magnífica extensão do Jardim de Luxemburgo. Ele a conduziu a uma pesada porta de madeira entalhada, pressionou um código e a acompanhou até um pequeno e elegante pátio. O apartamento fica no 4º andar à cobertura, explicou ele, levando-a a um pequeno elevador de ferro forjado. O Sr. Devereux sentiu que você apreciaria a luz. A palavra apartamento
Era uma subestimação profunda. O elevador abriu-se diretamente para um espaço amplo e iluminado que a deixou sem fôlego. Toda a frente do apartamento era uma parede de vidro com 3 conjuntos de portas francesas que davam para um amplo terraço de pedra e, além dele, uma vista perfeita e panorâmica dos jardins de Luxemburgo e dos telhados parisienses que se estendiam até o horizonte. O espaço era mobiliado com um gosto impecável e minimalista que ecoava o jet privado. Um grande sofá cor de creme, de aparência confortável, algumas poltronas elegantes, uma única pintura abstrata e poderosa em uma parede que pulsava com cor. Os pisos eram de parquet quente cor de mel. Em uma grande mesa de jantar de madeira havia um vaso com peônias brancas, uma baguete fresca, uma pequena roda de queijo e uma nota. Eliana se aproximou e a pegou. A caligrafia era nítida e angular. Eliana, bem-vinda a Paris. Espero que este espaço lhe traga alguma paz. A cozinha está abastecida. Jean-Pierre lhe deixará um conjunto de chaves e um telefone pré-pago. Meu número pessoal está programado. Use-o apenas se precisar. Tenho negócios em Genebra e não a incomodarei. Há um caderno de esboços e um conjunto de lápis na mesa. Seus olhos se voltaram para uma mesa elegante e moderna no canto. E lá estavam eles. Um lindo caderno de esboços encadernado em couro e uma fileira de lápis de grafite perfeitamente afiados. Era um gesto tão específico e atencioso. Ele não apenas lhe dera um lugar para ficar, ele havia devolvido suas ferramentas. Ele a via não como uma vítima, mas como uma criadora. Jean-Pierre colocou sua mala perto da porta. Madame, a senhora precisa de mais alguma coisa? Não, Jean-Pierre. Isto é mais do que suficiente. Obrigada, disse ela, sua voz cheia de espanto. O Sr. Devereux também organizou uma consulta com uma médica, uma mulher. A doutora Sylvie Rousseau é uma das melhores obstetras de Paris. Seu consultório fica a uma curta caminhada daqui. A consulta é para amanhã às 10. Os dados dela estão ao lado do telefone. Acrescentou suavemente, seus olhos gentis. Ele pensou que talvez ela quisesse algum tipo de tranquilidade. Eliana olhou para ele, atordoada. Ele sabia, Julian sabia que ela estava grávida. Como era possível que ele soubesse? Ela não havia contado a ninguém. Ele havia visto o teste no lixo do motel. Suas pessoas com recursos haviam descoberto. O pensamento era invasivo, uma violação de seu segredo mais privado. Um nó frio de seu antigo medo e suspeita retornou. Seria este santuário apenas mais uma gaiola mais bonita? Era outro homem tentando gerenciar sua vida? Como se lesse sua mente, Jean-Pierre disse suavemente: O Sr. Devereux é um homem muito observador, madame. No gala, ele notou que você evitou o vinho, mas também que você colocou uma mão protetora em sua barriga várias vezes quando seu marido não estava olhando. Foi apenas uma inferência, um palpite. Ele pede desculpas se foi uma invasão. Uma inferência, não espionagem. Observação. Uma percepção calma e inteligente que não tinha nada a ver com controle e tudo a ver com prestar atenção. Marco nunca notara tal detalhe em 6 anos. Julian notara em uma única noite, do outro lado de uma sala lotada. O medo recuou, substituído por uma complexa onda de gratidão e confusão. Depois que Jean-Pierre se foi, Eliana ficou sozinha no magnífico e silencioso apartamento. Ela saiu para o terraço. O ar da manhã era fresco e nítido. Abaixo dela, os parisienses começavam seu dia. Corredores nas trilhas de cascalho do jardim. Crianças uniformizadas a caminho da escola. O som distante de um acordeão tocando. Tudo era tão real, tão vibrante.
Ela estava a milhares de quilômetros de Marco, dos sussurros de seu círculo social, do peso esmagador de sua fanfarronada. Aqui, ela era anônima, era apenas uma mulher em uma varanda, com vista para um jardim e um segredo em sua barriga. Pela primeira vez desde que vira aquelas duas linhas cor-de-rosa, o terror foi ofuscado por um broto frágil e hesitante de alegria. Um bebê. Seu bebê. Aqui, nesta cidade linda, ela poderia dar a esta criança uma vida de paz, um mundo longe da ambição tóxica de seu pai. Ela voltou para dentro e caminhou até a mesa. Pegou um dos lápis. O peso dele em sua mão era familiar, reconfortante. Parecia como voltar para casa consigo mesma. Abriu o caderno de esboços na primeira página em branco. Por um longo momento ela apenas o encarou. O vazio, um reflexo de seu próprio futuro. Então, lentamente, com hesitação no início e depois com crescente confiança, ela começou a desenhar. Não um edifício, não um grande design. Ela desenhou a vista da janela, a curva suave dos telhados, o intrincado padrão dos jardins formais, o jogo suave da luz da manhã. Ela estava desenhando um novo mundo, e pela primeira vez parecia possível. Os dias em Paris se fundiram em um ritmo suave e curativo. Eliana mergulhou em uma rotina ditada, não por uma agenda social ou pelas exigências de um marido, mas por suas próprias necessidades e pela insistência silenciosa da vida crescendo dentro dela. Ela acordava com o sol, a luz inundando o apartamento, e começava cada dia no terraço com uma xícara de chá de ervas, observando a cidade ganhar vida. A consulta com a doutora Rousseau foi uma revelação. A médica era uma mulher calorosa e sensata, na casa dos 50 anos, que falava um inglês perfeito. Ela confirmou a gravidez de 8 semanas e tratou Eliana com um profissionalismo compassivo que estava a um mundo de distância das acusações desdenhosas de Marco de que ela era emotiva. Pela primeira vez, Eliana sentiu que sua gravidez era uma realidade médica a ser cuidada, não uma fraqueza psicológica a ser administrada. Julian permaneceu um fantasma. Ele cumpriu sua palavra, deixando-a em paz total. O dinheiro para suas despesas aparecia sem problemas em uma conta bancária aberta em seu nome. Sem ligações, sem mensagens de texto, sem check-ins. Sua ausência era uma declaração tão poderosa quanto sua oferta inicial. Este espaço era dela, sem amarras. O desequilíbrio de poder era inegável. Ele era o benfeitor invisível, o arquiteto de sua fuga. Mas ele exercia seu poder com uma leveza de toque que parecia liberdade, não controle. Com suas necessidades básicas tão elegantemente atendidas, a mente de Eliana, livre do zumbido constante da ansiedade, começou a clarear. Ela explorou seu bairro a pé. O 6º arrondissement era a Paris dos livros e dos sonhos, um labirinto de ruas encantadoras, cheias de galerias de arte, livrarias independentes e confeitarias que exibiam suas criações como joias. Passava horas na livraria Shakespeare & Company, perdendo-se no cheiro de papel velho, ou sentava-se em um café com seu caderno de esboços, desenhando os rostos de estranhos, as linhas dos edifícios, o jogo de luz em uma rua de paralelepípedos molhada. Lentamente, timidamente, a arquiteta que havia dentro dela começou a despertar. Ela se viu olhando para a carpintaria de uma porta secular, a ousadia estrutural do Centre Pompidou, as abóbadas altíssimas de Notre-Dame, que ainda carregavam as cicatrizes de seu incêndio, mas eram resilientes, seu espírito intacto. Ela via histórias na pedra, uma linguagem que quase esquecera que podia falar. Seu caderno de esboços se encheu de ideias, não para grandes comissões,
mas para espaços pessoais e íntimos. Uma sala de bebê, onde a luz mudaria ao longo do dia. Um pequeno jardim comunitário urbano construído em um telhado esquecido. Uma biblioteca com um recanto de leitura perfeitamente posicionado para capturar o sol da tarde. Ela estava projetando para a vida, para o conforto, para a paz. Ela estava projetando para si mesma. Dê um like neste vídeo se você acha que Julian é um cavalheiro. Cerca de um mês após sua chegada, ela recebeu uma mensagem de texto. Era de Julian. Estou de volta a Paris por 2 dias. Espero que esteja bem. Você me permitiria jantar com você amanhã à noite? Há um restaurante tranquilo que eu gosto. O coração de Eliana deu um pequeno e nervoso tremor. O fantasma estava se materializando. Uma parte dela estava aterrorizada. Sua presença tornaria aquela estranha realidade de sonho concreta. Outra parte dela tinha uma curiosidade intensa sobre o homem que orquestrara essa mudança radical em sua vida. E uma terceira parte, menor, simplesmente queria agradecer a ele apropriadamente. Ela aceitou. Ele enviou Jean-Pierre para buscá-la, embora o restaurante estivesse a apenas 10 minutos de caminhada. Era um lugar pequeno e discreto chamado L'Ambroisie, na Ile Saint-Louis. Sem letreiro, apenas uma porta discretamente iluminada. Por dentro, era um refúgio de elegância tranquila. Julian estava esperando em uma mesa de canto. Ele se levantou quando ela se aproximou, vestido novamente com um terno escuro simples, o epítome do poder discreto. Eliana, disse ele, seus olhos encontrando os dela. Ele usou seu primeiro nome pela primeira vez. Você parece ótima. Paris lhe cai bem. É a tranquilidade, disse ela, tomando o assento que ele ofereceu. E os carboidratos. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Uma combinação formidável. O jantar não foi o que ela esperava. Ele não se intrometeu em seu passado ou em seus planos. Em vez disso, ele perguntou sobre suas explorações na cidade. Ele perguntou o que ela pensava do novo edifício de Frank Gehry na Fundação Louis Vuitton. E ele ouviu. Realmente ouviu. Enquanto ela dava sua crítica, elogiando sua ambição, mas questionando sua escala humana. Eles falaram sobre arte, livros e arquitetura. Ela descobriu que ele era incrivelmente culto, sua mente afiada e curiosa. Ele falava das cidades como organismos vivos, dos edifícios como conchas que poderiam esmagar ou nutrir o espírito humano. Ela se viu falando com uma paixão que não sentia há anos. As palavras saíam de mim. Minhas mãos desenhavam formas no ar. Marco sempre dizia que meu trabalho era impraticável. Ela confessou em um momento, o nome soando como cinzas em sua boca. A praticidade é frequentemente a inimiga da visão, replicou Julian suavemente. O que ele queria dizer é que não servia a praticidade dele. Há uma diferença. Sob seu olhar inteligente e respeitoso, ela sentiu que estava se desdobrando. Ela não era a esposa quebrada de Marco Vargas. Ela era Eliana Vasquez, uma arquiteta com ideias. Ele a viu, a pessoa que ele estava ajudando a desenterrar por anos. Quando estavam terminando a sobremesa, uma torta de limão leve, ela finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que pairava no fundo de sua mente. Julian, por quê? O avião, o apartamento, tudo isso. Eu sei o que você disse ao telefone sobre o potencial desperdiçado, mas é demais. Ninguém faz algo assim. Ninguém. Ele largou o garfo e a olhou. Sua expressão séria. Minha mãe era pintora, começou ele, sua voz calma. Uma brilhante. Ela tinha uma bolsa para estudar em Florença quando era jovem. Ela tinha um fogo nela. Então ela conheceu meu pai. Ele era um homem muito poderoso, muito charmoso. Ele adorava a ideia de ter uma esposa talentosa, mas não suportava a realidade disso. O
O tempo dela no estúdio, sua paixão por algo que não fosse ele, era uma ameaça. Um arrepio percorreu a espinha de Eliana. Ele não a trancou, continuou Julian, seu olhar distante. Ele a fez lentamente, com elogios que também eram uma gaiola. Você é muito brilhante para vender seu trabalho, meu amor. Vamos manter isso só para nós. Ele comprou para ela os melhores suprimentos, construiu para ela um estúdio magnífico e encheu sua vida com tantas obrigações sociais, tantos deveres como sua esposa, que ela nunca teve tempo nem energia para usá-lo. Ele extinguiu seu fogo com uma luva de veludo. Ele olhou para Eliana novamente, seus olhos cheios de uma dor profunda e antiga. Ela morreu quando eu tinha 20 anos. Ela não era velha, mas seu espírito era. O estúdio estava cheio de telas em branco. No gala, quando vi seu marido descartar o trabalho de sua vida com uma piada e vi o olhar em seus olhos, eu vi minha mãe. Eu vi o início da mesma história. Eu tenho os recursos para oferecer um final diferente. Então, eu o fiz. A confissão pairou entre eles, crua e profundamente pessoal. Não era sobre pena, era sobre empatia. Era sobre ele tentando consertar um erro que moldara sua própria vida. O motivo oculto não era sinistro, era dolorosamente humano. Lágrimas brotaram dos olhos de Eliana. Sinto muito, Julian. Não sinta, disse sua voz recuperando a compostura. Apenas não deixe ninguém guardar suas telas. Quando Jean-Pierre a levou para casa naquela noite, o silêncio no carro parecia diferente. Não era mais o silêncio de estranhos, mas o silêncio confortável de uma compreensão compartilhada. O desequilíbrio de poder ainda estava lá, um fato de suas circunstâncias, mas agora estava colorido com contexto, com humanidade. De volta ao apartamento, ela foi até a janela e olhou para a cidade adormecida. Julien Devereux não era um salvador nem um príncipe. Ele era um homem moldado por sua própria perda, um homem que viu um reflexo da tragédia de sua mãe e escolheu intervir. Ele não a havia resgatado. Ele simplesmente havia aberto uma porta e confiado que ela a cruzaria. Ela colocou a mão em sua barriga, onde os primeiros e suaves movimentos de vida apenas começavam. Ela não era sua mãe. Sua história teria um final diferente. Ela pegou seu lápis. As linhas que ela desenhou naquela noite eram mais fortes, mais ousadas, cheias de um propósito recém-descoberto. Os meses seguintes foram um período de florescimento tranquilo. As náuseas matinais desapareceram, substituídas por uma onda de energia. A barriga de Eliana começou a inchar, uma curva suave e maravilhosa que ela traçava com as mãos enquanto ficava no terraço todas as manhãs. O bebê era uma presença tangível agora, um companheiro secreto em sua vida parisiense. Seu trabalho se tornou seu foco. O caderno de esboços não era mais suficiente. Ela comprou software de design, montou um espaço de trabalho adequado na grande mesa de jantar e se perdeu na criação. Ela estava projetando um projeto teórico, um refúgio para mulheres, mas era diferente de qualquer refúgio que ela já vira. Era construído em torno de um pátio central seguro e banhado pelo sol. Os quartos eram pequenos, mas privados, cada um com sua própria janela voltada para o verde. Havia cozinhas comunitárias, uma biblioteca, um centro de creche e espaços de oficina onde as mulheres poderiam aprender novas habilidades. Não era um lugar para vítimas se esconderem. Era um lugar para sobreviventes se reconstruírem. Era humano, digno e feroz. Era tudo o que ela precisava. Ela e Julien estabeleceram uma amizade confortável, embora não convencional. Ele lhe enviava uma mensagem de texto a cada 1 ou 2 semanas, quando estava em Paris,
e eles jantavam ou passeavam pelo Musée d'Orsay, conversando por horas sobre o uso da luz pelos impressionistas. Suas conversas eram um encontro de mentes, um alívio para ambos. Havia uma química suave e tácita entre eles, um calor que flutuava logo abaixo da superfície de sua amizade. Mas nenhum dos dois cruzou essa linha. Era muito cedo, o terreno ainda muito instável. Por enquanto, essa companhia intelectual e emocional era mais do que suficiente. Uma tarde de outono, Eliana voltava do mercado, suas sacolas cheias de produtos frescos, quando o viu. Ele estava parado do outro lado da rua, olhando para seu prédio. O impacto da visão dele foi físico. O ar saiu de seus pulmões. As cores vibrantes da rua parisiense desbotaram para o cinza. Ele parecia mais magro. Seu terno sob medida parecia ligeiramente folgado. Mas a arrogância ainda estava lá, na linha de sua mandíbula, na maneira como ele inspecionava o prédio, como se estivesse avaliando seu valor. Por um momento aterrorizante, ela congelou. O velho medo, a resposta condicionada à presença dele, a dominou. Seu primeiro instinto foi correr, se esconder, rastejar de volta para a bela gaiola e trancar a porta. Então, ela sentiu um pequeno e persistente pontapé dentro dela. Uma pequena vida lembrando-a de que ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Aquele pequeno movimento foi uma âncora. Ancorou-a. O medo ainda estava lá, mas agora se misturava a uma onda de pura e primitiva raiva. Como ele se atrevia? Como ele se atrevia a trazer sua toxicidade para o santuário dela? Ele a viu. Seus olhos se fixaram nos dela, do outro lado da rua. Um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto, o sorriso de um caçador que finalmente encurralou sua presa. Ele começou a caminhar em direção a ela, desviando-se de uma vespa que crepitava. Ela não correu. Ela permaneceu firme na calçada, suas sacolas de compras um escudo frágil. Ela levantou o queixo, seu coração martelando, mas sua expressão, uma máscara de calma que ela não sentia. Eliana, disse ele, sua voz um ronronar baixo enquanto ele a alcançava. Tenho que admitir que esta é uma birra mais elaborada do que eu esperava. Um ninho de amor parisiense de um multimilionário? É um pouco clichê, mesmo para você. Seus olhos percorreram seu corpo, observando seu vestido de maternidade simples, sua barriga inchada. Seu sorriso vacilou por um segundo, substituído por um lampejo de choque genuíno. Então, algo mais sombrio. Grávida e da minha posse. Ele respirou, um brilho estranho e possessivo em seu olho. Meu filho, você vai me esconder, meu filho. Este é o meu filho Marco, disse ela, sua voz firme e fria. Você perdeu qualquer direito de fazer parte de sua vida quando você me disse para voltar rastejando para você. Ele riu, um som áspero e desdenhoso. Oh, Ellie, não seja tão dramática. Você está hormonal, eu perdoo. Podemos voltar para casa. Diremos a todos que você estava de férias prolongadas na Europa. É hora de acabar com esse joguinho. Ele estendeu a mão para agarrar seu braço. Ela se afastou bruscamente. Não é um jogo, é a minha vida. E você não faz mais parte dela. A rejeição, tão clara e definitiva, apagou o sorriso de seu rosto. Sua expressão endureceu na familiar máscara de fúria que ela conhecia tão bem. Não seja boba. O que você acha que este homem de Devereux quer com você? Uma esposa grávida e fugitiva? Você é um passatempo temporário para ele, um caso de caridade. Quando ele se cansar, ele a dispensará, e você não terá nada. De novo, estou oferecendo a você um caminho de volta para a sua vida, para a nossa vida. A vida que você me oferece é uma gaiola, Marco. Eu cansei das gaiolas.
disse ela. Esta é uma gaiola maior, sibilou ele, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você é apenas uma mulher mantida. Você trocou meu controle pelo dele. Pelo menos comigo, você tinha status. Com ele, você é apenas um segredo. Ele estava usando suas velhas armas, menosprezando-a, definindo sua realidade para ela, fazendo-a duvidar de suas próprias escolhas. As palavras foram projetadas para encontrar as rachaduras em sua confiança e abri-las. 6 meses atrás, elas teriam funcionado. Mas ela não era mais a mesma mulher. Ela passara meses respirando ar livre, reconstruindo seu senso de identidade do zero. Ela tinha uma vida, um propósito, um filho para proteger. A diferença, disse ela, sua voz ressoando com uma clareza que surpreendeu a ambos, é que Julian me deu uma chave. Você só trocou as fechaduras. Agora eu preciso que você vá embora. Eu não vou a lugar nenhum. Ele retrucou, dando um passo mais perto. Você é minha esposa. Não, disse uma voz calma atrás de Eliana. Não é. Julian. Ele havia aparecido tão silenciosamente quanto o anoitecer. Ele não vestia um terno, mas sim jeans casuais e um suéter escuro. Ele não parecia ameaçador, mas sua presença mudou toda a dinâmica da rua. Ele simplesmente ficou ao lado de Eliana, uma força sólida e tranquilizadora. Ele não a tocou, mas ela podia sentir seu apoio como um escudo físico. Marco olhou para Julian, sua expressão uma mistura de ódio e inveja. Devereux, o grande homem em pessoa, você veio proteger seu novo projeto de companhia? Julian ignorou a zombaria. Seu olhar estava fixo em Marco, seus olhos frios e analíticos. Sr. Vargas, o senhor está invadindo um assunto privado. Eliana deixou claras suas intenções. Sugiro que reserve um voo de volta para Buenos Aires. Não há nada para o senhor aqui. Seu filho está aqui, cuspiu Marco. Um filho que ela carrega e um filho que ele protegerá do seu estilo particular de paternidade, disse Julian, sua voz ainda calma, mas agora com gelo. Eu sei que sua firma tem tentado garantir uma segunda rodada de financiamento para o projeto Atherton. Eu sou um investidor principal no consórcio que vocês estão cortejando. Seu comportamento aqui, assediando uma mulher grávida em uma rua pública, pode ser visto como indicativo de julgamento deficiente, instável. O tipo de coisa que deixa os investidores nervosos foi um cheque-mate, entregue sem que uma única voz fosse levantada. O rosto de Marco ficou pálido. Julian não o estava ameaçando fisicamente. Ele estava ameaçando a única coisa que Marco realmente valorizava: sua reputação, sua carreira, seu dinheiro. Marco olhou para Julian, depois para Eliana, seu rosto uma máscara de raiva impotente. Ele a viu parada ali, não quebrada ou implorando, mas defendida, protegida e forte. Ele viu que havia perdido, absoluta e completamente. Sem outra palavra, ele se virou e foi embora. Um fantasma finalmente banido do banquete. Eliana soltou um suspiro trêmulo que não sabia que estava segurando. Suas pernas pareciam fracas. Julian se virou para ela, sua expressão suavizando-se com preocupação. Você está bem? Ela acenou com a cabeça, lágrimas de alívio e medo residual embaçando sua visão. Ele disse que eu estava apenas trocando uma gaiola por outra. O olhar de Julian foi direto e cheio de uma profunda sinceridade. Eliana, a única pessoa que pode construir uma gaiola ao seu redor é você. Minha única intenção era dar a você o espaço e as ferramentas para construir uma porta em seu lugar. Funcionou? Ela olhou de seu rosto sincero para o lindo edifício que abrigava seu santuário, sua mão pousando sobre a vida dentro dela. Ela pensou nos designs em seu computador,
o plano de um lugar de cura nascido de sua própria dor. Sim, sussurrou ela, um sorriso encharcado rompendo as lágrimas. Funcionou. O confronto com Marco deixou um eco, não de medo, mas de finalidade. Foi uma porta que se fechou com um estrondo no passado, a fechadura girada. Mas também destacou as perguntas silenciosas e não resolvidas sobre seu futuro com Julian. Ele a havia protegido, não lutando sua batalha por ela, mas desmantelando estrategicamente seu oponente. Ele a tratou como uma aliada, não como uma vítima a ser resgatada. Naquela noite, o lindo apartamento parecia diferente. Não era mais apenas um santuário. Era um lar que ela havia defendido. Julian se ofereceu para ficar em um hotel para lhe dar espaço, mas ela insistiu que ele ficasse para jantar. Ela precisava fechar esse círculo, passar da ambiguidade de seu acordo para a clareza da verdade. Ela fez uma pasta simples e eles comeram na mesa de jantar, que agora estava coberta com seus designs arquitetônicos. Os projetos do refúgio para mulheres estavam espalhados, um testemunho de seu trabalho nos últimos meses. Por um tempo eles comeram em um silêncio confortável, então Eliana afastou seu prato. Sua ameaça a ele, disse ela, sobre o financiamento dele, você o faria, não faria? Julian olhou para ela sem hesitar. Sim, homens como Vargas só entendem a linguagem do poder e das consequências. Eu falei com ele em sua língua materna. Obrigada, disse ela suavemente, não apenas por hoje, por tudo. Mas, Julian, eu não posso viver de sua caridade para sempre. Eu não vou. Eu tenho trabalhado nisso. Ela apontou para os projetos. É apenas um design, um conceito, mas é o melhor trabalho que já fiz. Eu preciso me sustentar por mim e pelo bebê. Ele olhou para os designs, não com um olhar superficial, mas com um olhar focado de alguém que entendia de design. Ele passou vários minutos estudando o design, o fluxo dos espaços, as anotações que ela fizera nas margens sobre materiais e luz. Isto não é um conceito, Eliana, disse ele finalmente, sua voz cheia de admiração genuína. Isto é um manifesto, é uma declaração sobre dignidade, segurança e comunidade. É brilhante. Ele olhou para ela. A Fundação Devereux tem um fundo filantrópico para a arquitetura urbana inovadora. Focamos em projetos que têm um impacto social significativo. Recebemos centenas de propostas todos os anos. Ele fez uma pausa e seu coração começou a bater mais rápido. Isto, ele tocou nos designs, é melhor do que qualquer coisa que eu tenha visto nos últimos 5 anos. Quero que você o apresente não a mim, mas ao conselho. Eu me absteria do voto, é claro, mas acho que você tem uma chance muito boa de ser financiado, totalmente financiado. Eliana olhou para ele. Sem palavras. Ele não estava lhe oferecendo esmola. Ele estava lhe oferecendo uma oportunidade profissional, um caminho legítimo para a independência, construído sobre a base de seu próprio talento. Ele estava lhe oferecendo uma maneira de transformar sua dor em um legado tangível e duradouro que poderia ajudar inúmeras outras mulheres. Era o maior presente que ele poderia possivelmente ter lhe dado. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou sobrecarregada. Diga que você o fará. Ele a instou suavemente. Isso merece ser construído. As lágrimas correram por seu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de pura e inalterada alegria. Está bem, ela sussurrou. Sim, está bem. Um sorriso terno transformou seus traços, geralmente sérios. Ele se inclinou sobre a mesa, não para pegar a mão dela, mas para tocar levemente a borda de um dos projetos. Um gesto de respeito compartilhado pelo trabalho. A atmosfera na sala mudou.
A última barreira entre eles, a dinâmica tácita de benfeitor e beneficiário, havia se dissolvido, substituída pelo equilíbrio de colegas profissionais. O que restava era algo mais simples e infinitamente mais complicado. A atração silenciosa e poderosa que flutuava entre eles por meses. Eliana, disse ele, sua voz baixando, tornando-se mais pessoal. Há algo mais que preciso confessar, minha mãe. A história que eu lhe contei era verdadeira, mas eu omiti uma parte, a parte sobre mim. Eu era um adolescente quando comecei a entender o que meu pai estava fazendo com ela, como ele estava atenuando a luz dela. Eu vi, mas não fiz nada. Eu era uma criança, sim, mas era velho o suficiente para falar, para defendê-la. E eu fiquei em silêncio. Eu tinha medo dele, de sua raiva, de perder o conforto e o privilégio que ele proporcionava. Seu olhar estava cheio de uma vergonha com décadas, mas ainda crua. Quando ela morreu, eu jurei a mim mesmo que nunca mais ficaria de braços cruzados e veria uma mulher brilhante ser diminuída pelo ego de um homem. Quando eu a vi naquela noite no gala, foi como uma segunda chance, uma chance de fazer o que eu fui covarde demais para fazer por minha própria mãe. Sua vulnerabilidade era uma ferida aberta e crua. Ela finalmente entendeu a profundidade de sua motivação. Esta era a redenção dele, não apenas a dela. Ele não estava apenas a salvando, de alguma forma estava tentando salvar a memória de sua mãe e perdoar a criança que ele fora. Você era uma criança, Julian, disse ela, sua voz cheia de emoção. Você não pode carregar essa culpa. Talvez, disse ele, mas isso me impulsionou. Impulsionou-me a encontrá-la. Impulsionou-me a oferecer-lhe este apartamento. E eu tentei, em cada passo do caminho, usar meu poder da maneira que meu pai nunca o fez, para capacitar, não para possuir. Ele finalmente olhou para cima e encontrou seus olhos, os dela brilhando com uma intensidade que a fazia doer o coração. Mas em algum momento do caminho, meus motivos mudaram. Deixou de ser sobre minha mãe e começou a ser sobre você. Eu cheguei a admirar você mais do que qualquer pessoa que eu já conheci, disse Eliana Vasquez, sua voz um murmúrio baixo e constante. Sua resiliência, seu fogo, seu talento, a maneira como você vê o mundo. E eu me apaixonei por você. Ele disse isso simplesmente como uma declaração de fato. Não havia exigência em suas palavras, nem expectativa. Era uma oferenda exposta sobre a mesa entre eles, ao lado dos projetos de seu futuro. Eliana sentiu uma profunda sensação de correção, de um círculo se fechando. Isso não era um romance de conto de fadas. Isso era algo real, forjado no trauma e reconstruído com respeito, empatia e ideais compartilhados. Ele não se apaixonara por uma donzela em perigo. Ele se apaixonara pela mulher em quem ela estava se tornando. A mulher que ele a ajudara a se ver novamente. E ela, por sua vez, apaixonara-se por ele. Por sua força calma, sua bondade surpreendente, sua mente brilhante e o profundo poço de bondade que ele se esforçava tanto para esconder por trás de uma fachada profissional. Ela se levantou, contornou a mesa e parou na frente dele. Ele a olhou, sua expressão incerta pela primeira vez. Ela não disse uma palavra. Simplesmente se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão frenética ou de alívio desesperado. Foi um beijo de profunda compreensão mútua. Foi um beijo que tinha gosto de segundas chances, de cura tranquila e de um futuro esperando para ser construído juntos. Era a linguagem da luz e da pedra, uma promessa sussurrada no coração de Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Um ano depois, a luz do sol parisiense entrava pelas mesmas janelas, mas iluminava um mundo diferente.
A grande mesa de jantar ainda era um espaço de trabalho, mas agora os projetos arquitetônicos da Casa Vance, o conselho insistira em nomear o refúgio em sua homenagem, compartilhavam espaço com uma variedade de mamadeiras, um mordedor inacabado e uma pequena girafa de pelúcia. No centro da sala, sobre um tapete macio de pele de carneiro, Julien Devereux estava sentado de pernas cruzadas no chão, fazendo uma careta ridiculamente complicada para o bebê de 6 meses que estava apoiado em uma almofada. A bebê, Lily Rose Devereux, gorgolejou de alegria e estendeu uma pequena mão rechonchuda para bater em seu nariz. Lily tinha os olhos de safira de Eliana e a natureza calma e observadora de Julien. Ela era uma criança de paz, nascida em um mundo de amor e luz. Um mundo que sua mãe lutara tanto para criar para ela. Eliana ficou perto da janela, observando-os, um sorriso suave em seus lábios. A visão daquele homem poderoso e formidável, um homem que podia mover mercados com uma única ligação, completamente cativado por sua filhinha, encheu seu coração com um calor quase avassalador. Sua vida era irreconhecível da existência sufocante da qual ela fugira em Buenos Aires. A Casa Vance estava agora em construção, em um bairro tranquilo, no 18º arrondissement. Uma estrutura ascendente de madeira sustentável e aço reciclado. Eliana estava no local várias vezes por semana, com seu capacete, supervisionando o projeto com uma confiança que parecia uma segunda pele. Ela não era mais apenas uma arquiteta, era uma criadora, uma líder, um testemunho do fato de que uma nova base pode ser estabelecida em qualquer momento da vida. Seu relacionamento com Julien floresceu em uma parceria profunda e sólida. Eles não eram casados. Ainda não. Eles não tinham pressa. Estavam muito ocupados construindo sua vida, sua família, seu futuro, sobre uma base de respeito mútuo e confiança absoluta. Ele era seu defensor mais firme e seu crítico mais perspicaz, incentivando-a a ser mais ousada em seus designs. Ela, por sua vez, trouxera uma suavidade e uma luz ao seu mundo cuidadosamente ordenado, ensinando-lhe a alegria de domingos sem estrutura e o prazer simples de adormecer com um bebê em seu peito. O desequilíbrio de poder que uma vez definira suas circunstâncias havia encontrado seu equilíbrio. Ele ainda era um milionário e ela uma arquiteta ativa, mas em sua casa eram simplesmente Julien e Eliana, parceiros em tudo. Marco era uma memória distante, um fantasma em quem ela há muito deixara de pensar. Ela soubera, através de sua irmã Maia, que a firma dele havia perdido o financiamento para o projeto Atherton. Sua reputação havia sofrido um golpe e seu mundo, cuidadosamente construído, começara a desmoronar sob o peso de sua própria arrogância. Ele tentara contestar o divórcio, reivindicar Lily, mas os advogados de Julien, combinados com o próprio testemunho de Eliana e a evidência de seu controle financeiro, o deixaram sem base para se apoiar. Ele havia desaparecido de sua vida, uma nota de rodapé em uma história que se tornara uma epopeia. Julien olhou para cima de seus deveres de pai e a olhou nos olhos. Ele sorriu, um sorriso genuíno e desprotegido que era reservado apenas para ela e sua filha. "No que você está pensando?" perguntou ele. "Estava pensando em projetos", disse ela, caminhando para se juntar a eles no tapete. Ela se sentou e Lily imediatamente se virou para se apoiar na perna de sua mãe. "O refúgio?" perguntou ele, acariciando o cabelo fino e escuro de Lily. "Isso", disse Eliana. "E outros? Eu estava pensando no projeto de nós. Como começamos com uma base quebrada e construímos isso." Ela apontou para a sala, para o bebê, para os designs, para a vida que eles haviam criado.
Julian a envolveu com um braço, trazendo-a para perto. Você desenhou os projetos, Eliana, disse ele suavemente. Eu apenas forneci alguns dos materiais. Ela olhou para os projetos da Casa Vance, as linhas limpas que prometiam segurança e um novo começo para tantas mulheres. Então olhou para Lily, sua própria criação linda e perfeita. Ela estava construindo mais do que apenas edifícios. Ela estava construindo um futuro. Lá fora, os sinos de uma igreja próxima começaram a tocar, suas notas flutuando no ar da tarde. Era um som que uma vez fora estranho, e agora era a trilha sonora de seu lar. Ela fora levada a Paris como uma mulher desesperada e grávida, fugindo de um marido fanfarrão. Foi-lhe oferecido um santuário e ela o transformou em uma vida. Não foi um final de conto de fadas, porque não foi um final de forma alguma. Foi um começo construído não sobre mágica, mas sobre resiliência, coragem e o poder tranquilo e extraordinário de uma segunda chance. Você viu? A história de Eliana não é sobre ser resgatada por um milionário. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher, empurrada ao seu limite, reivindica seu próprio poder. É sobre descobrir que a base mais sólida que você pode construir é aquela que você mesma projeta. A verdadeira liberdade não é escapar de uma gaiola, é perceber que você tinha os projetos para a porta o tempo todo. O que você achou da jornada de Eliana? Você acha que os motivos de Julian eram puros desde o início ou evoluíram? Deixe-nos saber nos comentários. Se esta história tocou o seu coração, por favor, dê um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias. Obrigado por assistir.